Quero convidá-lo a colocar-se em pé, pegar sua Bíblia e abri-la no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos. Você pode abrir a sua Bíblia, ligar o teu celular ou o teu tablet, não tem problema. Se a tua Bíblia é de papel ou é digital, desde que seja a Bíblia, né, queridão? Aí tá valendo. Mas você que é um líder poderoso, caiu, né? Você, claro que não vai ficar desarmado no Tadel. Tadel, você tem que estar na pegada, né? Caneta na mão, caderno, agenda. Falar em agenda, você viu domingo a divulgação, destaque. Avise na sua célula amanhã, inclusive, Diego, vamos colocar aviso nas células, está chegando o Devocional 2018, é um excelente presente para você abençoar pessoas queridas, tá bom? E quem gostou desse do Oswald Chambers esse ano? Foi demais, hein? Muito fera, demais. O ano que vem é um devocional do pastor Carlito junto com a pastora Leila Paz. E tá chegando, deve estar, cadê a Josi? Levanta a mão, Josi, cadê você? Dia 15, né? Hoje é dia 12, dia 15 está agendado para chegar dia 15. Então, se programe aí para você adquirir o seu e também presentear. Todos abriram? Qual que é a referência? Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. E mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados. 4 escoltas de 4 soldados. Cada uma dessa escolta. 4 vezes 4 é gente para dedéu para cuidar de um homem só. É ou não é? Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente. Diga, a igreja orava intensamente. A igreja orava a Deus intensamente em favor de Pedro. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias, e Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu. Não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Hoje é até aqui. Amado Espírito Santo, o Senhor é demais, é extraordinário. Declaramos o nosso amor por Jesus, pelo Senhor, por Tua palavra. E agora nós clamamos para que o Senhor revele a Tua palavra aos nossos corações. Fale conosco, nos inspire. Oramos para que seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar.
Nesse texto eu gostaria de compartilhar com você 4 coisas que o diabo não pode fazer. Eu vejo muita gente às vezes acreditando demais nas mentiras do capeta. Eu vejo muitos líderes às vezes desanimando por pouca coisa. E como o Diego bem colocou agora, falando sobre esse momento aqui do Célula In, você, a partir da semana subseguinte, sem ser a próxima, a outra, você terá 2 semanas de férias. Serão 2 quartas-feiras sem células. Retornaremos dia 9 de janeiro. Quarta-feira, 9 ou 8? 10. Não, dia 9 é na terça, que é o Tadel. Dia 10, quarta-feira, será quando retornaremos. É claro, tem bastante gente que vai estar de férias, mas não tem problema. Quem estiver, nós já estaremos retomando. Às vezes, num momento assim, de férias, 2 semanas, eu vejo muitos líderes na hora de retornarem ficarem desanimados, ficarem assim, será? Acho que eu vou dar mais esse semestre para mim de férias. Acho que, e fica nesse acho que, meu irmão, e negócio, na verdade, você vai dando evasão para muitas propostas que o inferno faz, de uma forma sutil. É claro que o capeta não vem dizendo, eu sou o capeta, eu acho que está na hora de você largar a tua célula, desistir do discipulado. Quer fazer o seguinte, você podia pegar um mesinho de férias da igreja, fica em casa, você vai de férias, não precisa assistir pela internet não, isso é bobagem, você já ouviu o ano inteiro. Meu irmão, o inimigo é muito sutil, ele vai tentando a toda maneira, a todo custo, demover você da ideia de avançar, de continuar, de fincar seus pés na rocha, se fortalecer, criar estruturas, raízes profundas, de forma a você ter sustentação para poder crescer e erigir em cima do alicerce, que é Cristo, uma casa muito bem preparada. Eu estou aqui fazendo analogia ao que o próprio apóstolo Paulo nos ensina na carta aos Coríntios. Então, eu tenho visto tantas pessoas acreditando nessas mentiras do inimigo, que hoje eu gostaria de falar 4 coisas. Ele não pode um monte, mas hoje eu vou destacar 4. Eu quero destacar 4 impossibilidades de Satanás na vida do crente. Você está comigo? Primeira delas, anota aí, escreve aí. O inimigo, Satanás, ele não pode impedir a oração da igreja. A igreja não tem noção o quanto a oração ela é poderosa. Ali no versículo 5, é interessante que o apóstolo Pedro, de fato, ele estava preso, mas a Bíblia diz que a igreja orava intensamente a Deus em favor de Pedro. O diabo não pode impedir a oração da igreja. Ele não pode. Meu irmão, ele pode sapatear, ele pode espernear, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode até arrancar tua língua, ele pode arrancar teus dentes, ele pode fechar tua boca, mas ele não pode parar tua oração. Porque, meus irmãos, o Senhor, e Ele é o único que tem poder, através dos seus atributos, de ouvir o que você diz no coração. O salmista afirma, a palavra ainda não me chegou à boca, e tu já conheces, Senhor. O diabo não pode impedir a tua oração. E é impressionante como muitas vezes deixamos a nossa arma mais poderosa esmurecer. Aí não dá. Aí você não tem Tadel terça-feira que vem. Aí depois, e aí, meu irmão? Você é daqueles que só levanta clamor aqui no Tadel, naquela hora, igual o pastor Lucas fez hoje aqui? Ou você está na pegada, na sua madrugada, no seu dia? Meu irmão, você podia. A gente gosta muito do plano Daniel, que é para poder emagrecer, comer verdura, legume. Fala-se muito do plano Daniel, mas eu queria falar para você do plano Daniel espiritual. O plano Daniel espiritual implica em você, pelo menos 3 vezes no dia, dobrar o seu joelho e curvar-se diante do Senhor e clamar, e, meu irmão, se derramar diante dele. Isso mesmo que a tua vida esteja em risco, porque Daniel foi ameaçado de morte, e de fato foi jogado na cova dos leões. Mas deixa eu te falar uma coisa,
ele sabia o poder que tinha a oração. E ele sabia que Nabucodonosor poderia tirar até a vida dele, mas não poderia impedir a oração dele. Olha a convicção. E eu te pergunto, qual é a tua convicção com relação à oração? Meu irmão, a palavra de Deus nos diz para orarmos em todo o tempo. Em todo o tempo, não é só num Tadel, não é só num domingo à noite, não é só no semeando. Acabou o semeando, amanhã não tem mais. Inclusive é bom repetir, porque de repente se aparece aqui 5:30 da manhã, aproveita e fica e ora, aleluia. Não vai perder viagem também, né? Mas já que é para vir, vai no Campo Centro, que amanhã retoma a alvorada de oração. Está na pegada amanhã lá, Kim? Aleluia. Amanhã é a escala do pastor Lucas. Você vai para a alvorada amanhã, 5:30, vai lá. Começa de janeiro de novo, filho, vai fazendo semeando aí. Eu disse que se tem algo que eu quero que a igreja tenha característica, se tem algo que eu quero que a igreja seja reconhecida, é justamente pela vida de oração dela. Desenvolva uma vida poderosa de oração. Repita comigo: o diabo não pode impedir a minha oração, mas ele vai tentar de tudo para fazer isso. Ele vai tentar te desanimar, ele vai tentar te frustrar, ele vai tentar jogar mentiras, sofismas, cansaço, ele vai encher a tua agenda, ele vai fazer tudo o que ele puder. Ele não pode te impedir, a não ser que você permita e deixe. Entendeu essa ou não? Você está comigo? A segunda impossibilidade de Satanás é que ele não pode tirar a paz do crente. Com tudo que ele faz, com todos os levantes, com tudo que ele tenta, meu irmão, ele não pode tirar a tua paz, Marquinhos. Olha aí o versículo 6. O que está acontecendo? O que o Herodes vai fazer? O Herodes, eu vou matar esse Pedro aqui para ganhar moral com o povo judeu. O que o Pedro está fazendo, irmão? O que ele está fazendo? Quantos soldados em volta dele? Tinha 16 sentinelas e ali do lado ali, ó, 2, um de cada lado assim, ó. E o Pedrão dormindo. Mas dormir é gostoso, né? Tem gente aqui na igreja que tem essa unção do Pedro. Eu começo a pregar, é a unção do Pedro, dorme gostoso. Mas não tem capeta que tire a paz de um homem desse, rapaz, mas dorme. Eu acho que nessa aí não é o diabo, acho que essa é o diabo que está dando sono, irmão. Quando está pregando a palavra. Lembra que o Paulo pregava, teve um lá que dormiu, quebrou o pescoço, morreu, se lascou. É que, graças a Deus, estava o Paulo, né? Orou, ressuscitou. Mas, meu irmão, eu vou até tentar orar, mas eu não sou o Paulo, né? Eu já vou avisando. Então, fique esperto aí, não dorme durante o culto. Mas eu fico impressionado com Pedro, meu irmão. O que estava para acontecer no dia seguinte? O Herodes queria colocar a julgamento público. O povo judeu queria sangue, queria ver os discípulos de Jesus sendo mortos. Ele, meu irmão, e o Pedrão dormia. Olha só, eu quero ler com você alguns textos. Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bordão, teu cajado me consolam. Salmo 127, versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Você está dormindo, Deus está provendo. Você está dormindo, Deus está te guardando. Você está lá roncando e os anjos estão só ali. Dorme mesmo, que amanhã vai ser demais. Eu estou aqui, Senhor, pode deixar que ninguém mexe. Eu estou aqui, meu irmão. Eu não sei qual é a gíria dos anjos, mas ele tem algumas. Ele tem uns leros que eles trocam lá entre eles. Às vezes uns capeta tentam chegar e falam: vaza! Que aqui
Tem um cara que ama o Senhor, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. O diabo pode tentar, meu irmão. Ele só tira a tua paz se você deixar. Pastor, por que eu estou atribulada? Porque você deixou. Acorda aí, irmã. Se liga. Não deixa, ele vai tentar. Eu não estou dizendo que ele não vai tentar. Eu estou dizendo que ele não pode tirar. Ele não pode chegar a você, me dar a paz aí que eu estou mandando. Puxa vida, não tem o que fazer, tem que... Não, ele não pode, ele não tem essa autoridade. Agora, ele vai tentar de tudo quanto é jeito. Preste atenção, eu tenho frisado a oração de Jesus. E o Senhor Jesus diz assim na oração: não os deixes. Jesus não está orando para que você não sofra a tentação. Ele está dizendo para que você não caia. O que Jesus está dizendo? Vai ter tentação. A tentação vai acontecer. E de certo modo, ela é até vital para a vida do crente. São momentos onde o Senhor nos prova. Mas o diabo não pode tirar, a não ser que você permita. E vai deixar, irmão. Diga assim comigo: o diabo não pode e não vai tirar a minha paz. Eu quero deixar com você João 20, 19 a 21, que diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Eles estavam com medo. Não é isso que o texto diz? Eles estavam com medo. Primeira coisa que Jesus fala quando chega é: paz seja nessa casa. Que a paz inunde o coração de vocês. Pouco tempo depois a Bíblia diz: eles estavam agora como? É o semeando, meu irmão. Diminuiu o tempo de sono de vocês. Como é que eles estavam depois que Jesus trocou umas ideias? Alegres. E meu irmão, para frisar o trem, porque Jesus, na hora de ir embora, para deixar marcado, ele fala de novo: paz seja convosco. Por quê, meu irmão? Porque o diabo não pode roubar a tua paz, mas ele vai tentar. E se ele tentar, e se você deixar, vai desgringolar tudo aí. Na casa, no trabalho, e aí? O que o diabo quer fazer é instaurar o caos. Jesus é o príncipe da paz. Príncipe da paz. Se você, meu irmão, tem andado muito ansioso, se você já acorda preocupado, se você anda tendo muito taquicardia, meu irmão, tem alguma coisa errada, porque quando a presença de Jesus se manifesta, se tem algo que vai tomar conta do teu coração, chama-se paz. Há momentos em nossas vidas onde a gente se sente, mas aí, meu irmão, aí é a hora de você ouvir Jesus dizendo: paz seja contigo. Opa, tomo posse. O doutor fala assim: rapaz, tem umas pintas para eu tirar aí de você. Rapaz, essas pintas estão com as cores esquisitas, hein? Rapaz, eu acho que é maligno esse negócio aí. O diabo vai tentar de tudo quanto é jeito roubar a tua. Você não precisa ser mal educado com o médico. Você vai repreender: cala a boca, Satanás. Você não precisa fazer isso, né, irmão? Deixa que Jesus faz. Ele que fez com o Pedrão, né? Cala-te, Satanás. Não vai falar para o doutor, mas lá no teu espírito você já fala. A única palavra que eu escuto é o do meu Deus. Ele tem a última palavra. Todas as palavras que vêm, está rejeitado.
A pinta pode ser, olha, você pode achar, mas vai fazer o exame, não vai dar nada. Em nome de Jesus. Né, fiote? Estou lembrando que ele foi lá, fez. Aí ele mandou um recadinho para mim. Pastor, ora aí. O doutor falou isso. Falou, está repreendido, não vai ter nada. Aí depois a gente mandou um recadinho, a gente chorou se alegrando. Pastor, não tinha nada. É isso aí mesmo, pode celebrar. Toma essa, capeta. Vai tentar tirar a paz dos meus filhos? Você acha que pode? Não vai. E não vai tirar a sua também, a não ser que você vai deixar? Então tá bom. Estou te cantando a bola. O diabo não pode roubar a tua paz. Terceira impossibilidade do diabo. Ele não pode impedir a ação dos anjos de Deus em seu favor. Sim ou não? Em nome de Jesus. Você tem que entender isso. Olha lá. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os eu lembro do Daniel. Eu acabei de citar o Daniel agora há pouco aqui. E o Daniel está orando. E o Daniel está jejuando. E o Daniel está dizendo, eu não vou misturar com as coisas aqui do rei. Eu vou me resguardar. Daqui a pouco chega um anjo. Só o Daniel vê. Os 3 amigos dele sentem algo diferente na atmosfera. Eles dão no pé, ficam com medo. O Daniel enxerga o anjo, ele treme. Ele literalmente, os joelhos ficam. Ele desfalece. O anjo fala, acorda, filho. Eu tenho um recado de Jeová para você. Eu tenho um recado do céu para você. E eu estava vindo para cá. E não é que o tinhoso tentou me impedir de chegar com a bênção aqui? Aí Deus mandou um com uma patente maior. Ele chegou, mandou repreender o cão e eu cheguei. Meu irmão, assim como as demais, o diabo vai tentar, mas ele não vai conseguir. Não vai. Meus irmãos, deixa eu te dizer algo. Ele pode tentar. Ele pode até de alguma forma agir. Você pode ver até alguma coisa sair do controle que você esperava. Mas ele não pode impedir a ação dos anjos. Ele não pode impedir que o propósito de Deus se cumpra na tua vida. Qual fase você está? Qual fase? Quais as promessas que Ele liberou para a tua vida? Não importa até onde o Senhor vai permitir. Eu acabei de citar o Gui, né, que ligou para mim e falou. Mas você ouviu aqui o testemunho do Marcelo, no Semeando. O Marcelo passou a mesma coisa que o Gui. Só que ele fez o exame lá e constatou que tinha célula maligna. E aí, meu irmão? E aí? Então Deus ama o Gui, não ama mais? E que história é essa? Não se esqueça, meu irmão, que o diabo ele não pode roubar a sua paz. Ele não pode impedir a ação dos anjos. Pois você pode descansar, que Deus vai agir. Talvez vai ter que tirar, fazer tal, mas não vai dar. Meu irmão, você viu, ele testemunhou aqui, ele veio falar. Ele fez um buraquinho um pouquinho maior, tirou tal, fez exame, acabou, não tem nada. Não tira a paz, não impede a ação dos anjos, fez a cirurgia. Senhor, que seja as mãos do Senhor operando. Acampa os teus anjos aqui. O diabo não pode impedir a ação dos anjos em seu favor. Diga amém. Você crê nisso, irmão? Porque o que o diabo quer é justamente demover você dessa certeza. Aí a certeza que você está sozinho. Às vezes o pastor não lembrou, o pastor não foi, não visitou, teu discipulador, teu líder de célula, estou sozinho, não tem nada, pronto. Meu irmão, ninguém, o diabo não pode impedir que os anjos do Senhor estejam onde você está. Diga, eu creio. Pegou essa? Vamos caminhar? Eu poderia dar aqui a você muitos exemplos na palavra de Deus
mas você já pegou a ideia. Em último lugar, vamos lá. A quarta impossibilidade do diabo: ele não pode impedir que as portas se abram para você. Olha lá o versículo 10. O anjo fala: vem, vai, acorda, vem, vamos. Está todo mundo dormindo, passa por uma sentinela, passa pela outra, tem um portãozão de ferro que dá para a cidade. E aí, essa é a piadinha pronta que todo pastor conta, eu já contei um monte de vezes, né, que Pedrão experimenta a primeira porta automática da história, né, porque a Bíblia diz que abriu sozinho, não é isso que está escrito? E ali, meu irmão, a porta se abriu. E aí, quando ele passou, o anjo sumiu. Se você pegar desde o início o que eu estou falando contigo, você vai perceber, meu irmão, como que é desenhada a ação do inimigo contra nós. Sempre tentando impedir que a bênção chegue, sempre tentando impedir que você tome posse, sempre tentando impedir que você exerça a fé. Me chama a atenção a forma como Pedro descreve a sua experiência. Ele fala: eu não sabia se isso estava acontecendo de verdade, se era uma visão. Ele só foi ter convicção do que estava acontecendo quando ele já estava do lado de fora e o anjo desapareceu. Quais as circunstâncias impossíveis para você? Em que situação você está e você está assim: Deus, humanamente falando, é impossível mudar isso. Pois eu quero te dizer uma coisa. O que eu estou afirmando é que o diabo não pode impedir do Senhor abrir uma porta para você. Aí você tem que voltar para o início da mensagem e se apegar onde? Na oração, né, filho? Na fé, no clamor, na paz. Se você está orando, mas não sente paz, a tua oração está meio esquisita. Você tem que orar e confiar. Tem gente que ora e vai para o antidepressivo. Tem gente que ora e tem que tomar um ansiolítico. Espera aí. Quem ora, confia, irmão. Orar não é rezar. Não é soltar palavras vazias ao vento. Orar é conversar com Deus, é ter convicção de que Ele está ouvindo e que Ele é poderoso para atender a nossa oração. Amém ou não? E nessa convicção, o diabo ele não vai impedir de a oração chegar. O diabo não vai poder roubar minha paz. Meu irmão, o diabo é o diabo. E ele que vai para o quinto dos infernos. É você e Deus. O Senhor tem uma porta para abrir diante de você. Para de ficar olhando, meu irmão, para as estatísticas. O meu Deus não segue estatísticas. O Deus que eu sirvo não é o Deus. Tem gente que, tem a moçada aí que quer prestar vestibular, quer medicina, quer isso, quer aquilo. Primeira coisa que eles olham: a estatística é tanto por tanto. Para de olhar a estatística, para quê, meu irmão? Sabe para que serve você olhar essa estatística de tantos que aprovam? É você dar brecha para o que o diabo quer fazer. Quer justamente tentar de alguma forma roubar a paz do teu coração. Aí você vai lá, e qual que é a probabilidade? A probabilidade é 3.000 para 1, 5.000 para 1. Aí você já dá aquela. Para que ouvir? Faz a sua parte, se dedique, ore, jejum, estude, se prepare, vai para cima. E, meu irmão, esteja, quanto mais mergulhado você estiver na intimidade com Deus, na intimidade da igreja, você vai receber palavras que vão te impulsionar e te colocar avante. Justamente para impedir que o diabo tente roubar essa convicção e essa paz dentro de você. Estamos com 2 aí que passou em medicina, é isso? Confere aí, diretoria, é isso aí? 10º lugar. Isso aí foi o Fê Borges, né, que passou em 10º. 2 ovelhas do Giovanni aí, da região roxa. Giovanni, assim que os 2 passaram, o Giovanni colocou um texto dizendo: olha aqui. E aí o Giovanni começou a dizer: tem muita gente
Eu não posso me dedicar na célula, eu não posso me dedicar no discipulado, eu não posso me dedicar na igreja, que agora é hora de estudar, tal. Meu irmão, estes dois que passaram, que é o Felipe Borges e a Visu, são dois mergulhados em células. A Visu é discípula da Karen, supervisora, não falta nos cultos, não falta nas atividades, está envolvido com tudo. Quando Jesus disse isso, buscai o reino em primeiro lugar. Busca o reino em primeiro lugar. As demais coisas, Deus vai escancarando as portas. E o diabo pode até tentar, mas ele não pode fechar as portas que Deus vai abrir para você. Quem entende isso, igreja? Toma posse dessa palavra hoje, que ela traga, paz, certeza, convicção ao seu coração de que o Senhor é o maior interessado em vê-lo crescer, prosperar, avançar e experimentar coisas extraordinárias com Ele. Coloque-se em pé, eu vou orar por tua vida. A última palavra é dele. Nada pode roubar a sua paz. Não deixe. O médico disse que eu nunca vou engravidar. A última palavra é do nosso Deus. Ele faz da estéril mãe de filhos. Mas eu já não tenho ovário. Deus não precisa disso. Simplesmente creia e não permita que a sua fé esmoreça. Eu vou orar e repreender todo o levante, todo o sofisma do inimigo contra a tua vida. Às vezes, eu sinto de dizer isso aqui, pessoas que já estão há algum tempo tentando um objetivo, um alvo, e aí você já começa a demover da ideia, dizendo, acho que isso aqui não é para mim não. Eu só te pergunto uma coisa, se você é alguém que tem intimidade com o Senhor, como a gente tem te ensinado, se você é alguém que está firme e tem sido ministrado, e por isso que é importante você estar nas celebrações e nos ajuntamentos. De repente Deus usa um irmãozinho para chegar até você e lançar uma palavra profética. Aconteceu comigo lá na Bethel, acontece comigo quando eu estou viajando, acontece comigo aqui na igreja, e eu não sou melhor que você, eu sei que acontece aí também, porque esse ambiente profético ele tem que funcionar, ele tem que fluir dentro da igreja. Eu me lembro no primeiro semestre na Bethel, eu estava ali nos Estados Unidos durante um culto, aquele louvor acontecendo, eu estava bem no cantinho assim, e estava lá todo contrito, chorando. Chega um irmão da igreja lá nos Estados Unidos, uma irmãzinha, e ela começa a perguntar para mim, você tem filhas? Eu disse, eu tenho 2. E ela, uau, aí desenrolou um manto, descreveu a Karen, descreveu a Letícia, e começou a falar, pá, e Deus tem isso, pá. Meu irmão, aí quando vem uma palavra dessa, uma confirmação dessa, você tem que guardar no coração. Por que Deus está dizendo isso? É para confirmar, e virão dias difíceis amanhã, onde o diabo vai tentar roubar a paz e a convicção do que aquilo que Deus já disse para você, mas as palavras proféticas liberadas sobre a tua vida, trazem confirmação e certeza, e isso, meu irmão, é uma força para você resistir a esses levantes do inferno. Você tem que estar ligado, irmão. Em 2008, eu pensei em desistir. Em 2008, quando foi julho, agosto, eu falei, eu vou embora da igreja. Só apanhando, não aguentava mais. Estava me sentindo a pior pessoa do mundo. Eu estava começando a acreditar nas mentiras que o povo estava dizendo a meu respeito já. Falei, de repente eu sou esse cara aí mesmo, esse cara ruim mesmo, misericórdia. E pessoas que eram membros da igreja, que eu ia acabar com a igreja, que eu ia transformar a igreja na igreja pentecostal, e que e falando, e eu mesmo comecei a acreditar nisso. Falei, pai. Aí Deus manda o Danny Bonilha, lá dos Estados Unidos, na igreja do pastor Samuel, chama para um encontro ali no hotel, para pastores, numa segunda, numa terça de manhã, não me lembro. E aí, meu irmão, esse homem põe a mão na minha cabeça depois dele ter pregado e desenrola o manto. E eu que estava dizendo para Deus, eu acho que eu vou embora, eu acho que isso aqui não é para mim não, me perdoa, Senhor, não era para eu ter vindo. E aí esse homem que nunca tinha vindo em Araçatuba, nunca tinha me visto, nem eu a ele, não o conhecia, ele põe a mão na minha cabeça e fala tudo o que eu estava dizendo no secreto com Deus. E Deus dizendo, fui eu que te trouxe para cá.
tenho visto as tuas lives, você já conhece a história. E meu irmão, depois que eu recebi essa palavra, o meu pior dia ministerial nessa igreja ainda aconteceu, que foi em outubro. Então as palavras proféticas liberadas, essa palavra agora à noite para a tua vida, alguém que vem ao teu coração, numa célula, olha, eu estou sentindo no Espírito que o Senhor te diz, guarda isso. A nossa vida não é dirigida por palavra profética. A nossa vida é dirigida pela palavra de Deus. Quando as palavras proféticas forem liberadas sobre a tua vida, guarde, anote e deixe que o Senhor comprove ou não. Naquele meu momento difícil, eu tomei aquela palavra que foi liberada, primeiro, porque não foi apenas uma palavra profética, foi uma palavra de conhecimento do que estava acontecendo, ele não sabia, mas o Senhor o revelou naquele momento, e veio com palavra profética dizendo, eu tenho planos de fazê-lo prosperar nessa cidade, eu que te trouxe para cá. Falei, bom, se Deus revelou que ninguém sabia para ele, e ele diz algo que a gente não sabe, está no futuro, eu falei, meu irmão, está no bojo, vou guardar. Porque o diabo vai tentar fechar as portas para você, que Deus quer abrir. Ele vai tentar roubar a tua paz, ele vai tentar impedir a tua oração, ele vai tentar de tudo, mas meu irmão, só vai acontecer se você deixar.